Uhum. Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindos de volta. A gente vai dar continuidade aqui à nossa apresentação para o Supply Chain S&OP Summit Brasil 2022. E para isso eu gostaria de chamar o André Blanco, que é sócio-diretor da De Simone Blanco Advogados. Ele vai estar abordando para a gente aí o tema tributação da logística versus logística da tributação. André, seja muito bem-vindo aqui ao Supply Chain S&OP Summit Brasil 2022. Com você. Obrigado, bom dia a todos. Obrigado pela participação. Sejam todos muito bem-vindos. É um prazer poder participar desse evento. A minha tarefa é difícil porque vocês estão discutindo operações, eficiência, e a gente precisa tratar do tema da tributação, que é muitas vezes um calcanhar de Aquiles para os empresários, para quem está organizando as operações. A gente escolheu esse tema para tratar com vocês porque a gente tem percebido uma adaptação da legislação, ou a necessidade de uma adaptação da legislação a novas necessidades operacionais, né? Então, a legislação vem se sofisticando, mas mais do que isso, a gente percebe os estados, especialmente, fazendo esforços para entender como acomodar necessidades operacionais que não são atendidas pela legislação, né? Nós costumamos dizer que a legislação vai de escada, enquanto a realidade do nosso dia a dia vai de elevador, né? Então, a legislação está sempre atrasada, tentando atender as nossas necessidades operacionais, né? O tema tributação da logística, na verdade, a gente tem vou falar um pouco depois aqui da nossa expertise, mas a gente tem se debruçado muito sobre a legislação, a regência e os custos fiscais da operação logística como um todo, aí incluindo a logística como racional da distribuição, da cadeia de abastecimento, mas também as necessidades dos armazéns, dos transportadores, dos organizadores como um todo. E além disso, a gente está conjugando o tema de logística da tributação, porque a tributação deveria ser, como em outros países, um elemento neutro. Então, o que deveria fazer a diferença nas operações das empresas seria simplesmente a eficiência de planejamento e a eficiência de operação, a eficiência dos investimentos. E a gente percebe que no Brasil isso não acontece. A matriz tributária, ela não é neutra. Então, a gente precisa refletir sobre alternativas para a implementação do investimento ou alteração das nossas operações, né? Então, a gente realmente tem que incluir esse item nas nossas pautas, e a gente olha aqui no escritório para a questão tributária ou planejamento jurídico das operações como mais um item de toda a extensa pauta que vocês têm no dia a dia para conseguir levar a cabo as operações e fazer os produtos chegarem na ponta para o consumidor, né? Falando muito rapidamente da gente, me habilitando um pouquinho para o tema aqui, nós somos a De Simone Blanco Advogados, eu sou o André Blanco, a nossa consultoria jurídica, ela é uma consultoria muito prática. Nós avaliamos as alternativas, os riscos e qual é o formato mais eficiente do ponto de vista econômico para a realização dessas operações. Então, a gente costuma dizer
que além de uma consultoria jurídica full service, que atende a área tributária, a área societária, as áreas de contratos, a área trabalhista na parte de consultoria, a gente tem também uma expertise há mais de 25 anos na cadeia de abastecimento. Então, a gente vem se dedicando ao desafio de conjugar as áreas do direito que impactam nos nossos negócios com as necessidades da cadeia de abastecimento. Então, a gente atende a BAD e a Abralog há mais de 20 anos, ajudando tanto as indústrias quanto o canal indireto, as empresas de varejo, os operadores logísticos, transportadoras, todo mundo que atua nesse ambiente a vencer esses desafios, tá? Então, passando aí diretamente ao ponto, eu trouxe esse slide inicialmente para chamar a atenção de vocês para o que vem acontecendo no ambiente jurídico como um todo, mas especialmente no ambiente tributário, tá? O Tenda Atacado aqui, já com a permissão deles, eu estou usando o exemplo deles para trazer um exemplo simples de como é que a gente precisa encontrar soluções que atendam às nossas necessidades operacionais e às necessidades do mercado, né? Então, uma pessoa pode comprar pelo site e retirar a mercadoria no Tenda Drive, que nada mais é do que um depósito fora da loja ou situado em alguns pontos estratégicos da cidade. Essa é uma empresa que atua especificamente no estado de São Paulo, né? O que a gente chama de um atacado cash and carry, né? O famoso atacarejo, e eles têm uma necessidade de manter o estoque fora da loja por algum tempo para que os clientes possam passar e retirar essa mercadoria sem ter que perder o tempo do estacionamento, sem ter que ocupar o estacionamento e sem ter que entrar na loja, né? Então, isso é uma adaptação feita por regime especial, não há previsão na legislação, mas o nosso esforço é sempre esse, apresentar uma necessidade operacional que não está atendida na legislação e que precisa ser implementada, sem que isso signifique para o Estado, mais especificamente para a Secretaria da Fazenda, nenhum prejuízo de arrecadação e nenhum prejuízo de fiscalização. Então, os controles são definidos num regime especial, desenvolvido com a empresa e com a Secretaria da Fazenda para atender essas necessidades. A necessidade da empresa de oferecer esse serviço para o seu cliente e a necessidade do Estado de fiscalizar essas operações sem nenhum prejuízo. Então, esse é um exemplo simples de necessidades ou novas demandas operacionais que nem sempre estão contempladas na legislação. Mas eu não vou me ater aqui só a essa questão dos regimes especiais. Como eu falei para vocês, a matriz tributária no Brasil não é neutra. Então, a cidade ou o estado aonde eu coloco um centro de distribuição, onde eu instalo uma nova planta da minha indústria, vai dizer qual é o custo fiscal dessa mercadoria, né? Então, o que a gente chama de site location aqui é exatamente o racional que há por trás do planejamento de investimento de um novo centro de distribuição ou de uma nova planta industrial ou de um novo checkpoint, de um transit point, onde a empresa precise fazer um cross-docking de mercadoria,
ou qualquer outra necessidade operacional. Um transbordo, uma consolidação, um redespacho. Então, há necessidades operacionais que podem ser implementadas de forma mais eficiente do ponto de vista tributário. Então, a gente precisa avaliar a legislação dos estados e das cidades aonde eu estou instalando uma determinada operação, mas também pensar no go-to-market, né? Empresas que atendem nacionalmente precisam escolher determinados estados ou cidades onde podem ser obtidos incentivos fiscais, regimes especiais que vão trazer mais eficiência tributária, menor custo fiscal, né? O nosso trabalho aqui, naturalmente, como uma consultoria jurídica, não se debruça muitas vezes sobre os custos de transporte ou os custos de instalação de um centro de distribuição, mas a gente isola a questão tributária para avaliar a eficiência específica da questão tributária do custo fiscal, né? E depois disso, normalmente a gente faz esses trabalhos de forma conjugada com consultorias em logística que avaliam os demais aspectos. Qual é o custo de tombo, qual é o custo de implantação de determinados projetos, qual é o acréscimo ou a economia que eu posso ter com transporte, repensando a situação, a localização dos meus estabelecimentos. Então, a gente precisa olhar para a nossa necessidade operacional, os pontos onde eu estou instalado e onde as empresas estão instaladas e para onde vai o meu produto, onde está o cliente que eu vou atender, seja a pessoa física, para os e-commerces, sejam os clientes, as empresas que precisam ser abastecidas. Então, há uma necessidade de pensar nessa localização, e isso tudo é feito não só do ponto de vista de autorização jurídica, quer dizer, eu preciso estar autorizado pela legislação ou pelos órgãos de fiscalização, pelas secretarias da Fazenda dos estados, pela Receita Federal, pelas prefeituras, a fazer essas operações, mas eu também preciso refletir qual é o custo disso tudo. Então, esses trabalhos têm uma preocupação com a autorização, com a permissão legal, com o compliance, mas tem também uma preocupação em desenvolver planejamentos que tragam na vírgula qual é a economia tributária que eu posso ter com esse planejamento ou com essa determinada solução, né? A gente tem visto, por exemplo, grandes indústrias, grandes empresas multinacionais e nacionais, com necessidades específicas, por exemplo, para determinados momentos do calendário, né? Então, a Black Friday exige, por exemplo, que grandes empresas tenham, em algum momento, centros de distribuição que nós chamamos de itinerantes ou provisórios, né? Então, as pesquisas, as informações de BI trazem para os clientes, trazem para as empresas dados sobre algumas regiões da cidade que têm ou que terão naturalmente nesses feriados comerciais, em épocas como a Black Friday, uma necessidade de abastecimento maior. Então, hoje eu consigo estabelecer centros de distribuição provisórios, sem que eu precise abrir uma filial, ter contratos
complexos, licenças, a parte regulatória. Então, a gente consegue hoje atender necessidades específicas e provisórias. Então, a empresa não precisa ter 27 centros de distribuição para atender todos os estados, né? A gente viu há 10, 15 anos atrás, empresas como o Martins, conhecido de todos nós, que identificou a necessidade de estar em cada uma das praças onde ela atendia os clientes. Vocês conseguem me ouvir bem aí? Caiu aqui para mim. Só caiu o PowerPoint. Pode só compartilhar novamente para aqui, o áudio está tudo ok. Pois não. Então, empresas como Martins identificaram a necessidade de estar em todos os estados. E a gente vê os departamentos de logística, operações e mesmo os departamentos financeiros querendo fechar centros de distribuição, né? Então a gente conhece qual é o custo de manter estoques duplicados e administrar tudo isso, né? Então a gente sugere que haja tantos checkpoints ou pontos de operação, tantos quanto seja a necessidade de atender o nível de serviço exigido pelo cliente, mas a gente precisa conjugar isso com os custos de manutenção desses centros de distribuição. Por isso é que regimes especiais, provisórios, transitórios, podem atender necessidades específicas das nossas empresas. Então, feita essa introdução, eu queria passar para vocês alguns pontos de atenção com relação à tributação destas operações, né? A gente sabe que os estados concedem incentivos fiscais, municípios concedem incentivos fiscais para captar o investimento das empresas e as empresas firmam esses compromissos, assinam termos de acordo ou regimes de substituição tributária, regimes especiais para conseguir operar em nível de concorrência com outras empresas, né? E durante muito tempo houve uma insegurança jurídica com relação à concessão e à obtenção de incentivos fiscais. Então, os incentivos fiscais eram concedidos pelos estados, as empresas optavam por esses incentivos fiscais, aproveitavam aquilo que a gente chama de subvenções para investimento, desonerações tributárias que fizessem frente aos investimentos para essas novas operações, mas os estados glosavam créditos nas operações, isso prejudicava os clientes, prejudicava as empresas, isso criou um ambiente de instabilidade e um ambiente de insegurança jurídica. Então, foi publicada uma legislação, a Lei Complementar 160, que acomodou desde 2017 este problema. Então, as empresas podem hoje, o recado por trás desse slide é que, na verdade, as empresas podem hoje optar pela implantação de investimentos, de centros de distribuição ou de novas operações em estados ou municípios que concedam esses incentivos fiscais. Isso traz eficiência tributária, redução de custo fiscal, sem que a gente tenha que estar expostos aos riscos, aos indesejáveis riscos de autuação, riscos de multa, de penalidades, né? Eu fiz aqui, na verdade, uma apresentação
com algum nível de detalhe sobre legislações específicas, sobre prazos de validade, sobre percentuais de desoneração, sobre incentivos fiscais, no interesse de dividir com vocês essa apresentação e que vocês tenham um pouco mais de informação sobre isso, tudo que eu estou dizendo aqui. Mas eu não vou me prender aqui especificamente nesses detalhes. A ideia aqui era só dizer que essa legislação trouxe conforto para as empresas, mas para o setor atacadista, para o setor de distribuição, para o canal indireto, para os planejamentos de BTM, de go-to-market, ela trazia uma instabilidade porque os incentivos comerciais, eles perderiam a validade em 2023. Então, houve o PLP, o projeto de lei número 5 de 2021, que foi aprovado ano passado e que traz agora também para os incentivos comerciais, que normalmente nós conhecemos como subvenções para custeio, nem sempre há contrapartidas pelas empresas, né? Hoje, então, as subvenções para custeios, incentivos comerciais, trazem também nas suas legislações a mesma segurança jurídica do que os incentivos fiscais concedidos para as indústrias que implantam novas plantas em determinadas cidades, em determinados estados. Então, isso acomodou um pouco mais a segurança jurídica para todo tipo de desoneração fiscal concedida no formato de incentivos fiscais. A gente chama atenção aqui, na verdade, a legislação, a Lei Complementar 160 trouxe essa acomodação para os incentivos fiscais, mas ela exige que os estados publiquem as legislações que concedem incentivos. Então, durante muito tempo, a gente soube de incentivos fiscais que eram concedidos isoladamente para algumas empresas e não para outras, né? Então, existe lá uma operação industrial de panelas no Paraná que goza de um incentivo que nenhuma outra empresa tem, né? Então, isso foi um pouco coberto por essa legislação, porque ela trouxe a necessidade dos estados publicarem e divulgarem essas legislações para que, e como requisito de validade da utilização desses incentivos. Então, eu estou trazendo aqui exemplificativamente, alguns benefícios e eu estou tentando dar uma cobertura para os setores da economia, para que a gente possa tratar um pouco aqui de setores distintos e para que a gente possa pensar um pouco de forma um pouco mais abrangente no abastecimento nacional, né? Como eu disse para vocês, a gente tem desenvolvido trabalhos para indústrias que têm muitas vezes problemas para abastecer com nível de concorrência estados do Nordeste, por exemplo, porque empresas locais muitas vezes gozam de incentivos fiscais que empresas fora daquela região, daquele estado, não usufruem, né? Então, a gente trouxe aqui a experiência de trabalhos desenvolvidos com indústrias que, por exemplo, precisam desenvolver planejamentos tributários para atender necessidades específicas de algumas regiões. Então, eu vou tratar aqui exemplificamente de incentivos comerciais, de incentivos de importação, de incentivos para e-commerce, e vou tratar um pouco da experiência de estados como Minas Gerais, como Espírito Santo, como Alagoas e Santa Catarina, e aí a gente tem uma cobertura aí um pouco melhor de todo o país e de necessidades específicas que cada um de vocês possam ter nesses lugares, né? Minas Gerais, por exemplo, tem uma legislação bastante sofisticada
sobre tratamentos tributários setoriais, né? Então, a gente tem a previsão na legislação de regimes especiais, de incentivos fiscais, alguns deles que podem ser concedidos de forma quase automática. Há requisitos para serem atendidos. A gente sabe que os regimes especiais, eles fazem parte da legislação na medida em que são concedidos para determinadas empresas, né? Então, a minha empresa está obrigada a atender à legislação e a obedecer a um regime especial firmado com o Estado, que passa, então, a fazer parte do conjunto de regras que eu preciso observar para atender obrigações acessórias, para fazer o cálculo dos tributos, para cumprir o regulamento, atender a legislação no exercício das operações. Então, a gente tem aqui, por exemplo, tratamentos setoriais para o e-commerce. Então, a gente tem tratamentos setoriais, estou usando aqui exemplos de Dafit, Netshoes, por exemplo, que são exemplos, experiências conhecidas no mercado, divulgadas na internet, e que tem uma necessidade ou um objetivo de atender o consumidor final. Então, o e-commerce pode ser desenvolvido de forma mais eficiente, com menor custo tributário, com regras mais simples para o atendimento de obrigações acessórias, quando estabelecidos regimes especiais como esse, né? Então, a gente vai ter, em alguns estados como Minas Gerais, a conjugação do que a gente chama de um conjunto de regras que estabelece um canal de importação. Então, eu consigo desonerar importação, consigo desonerar armazenamento, consigo desonerar distribuição e consigo desonerar o atendimento do cliente final, ou fazer tudo isso com o menor custo tributário possível, né? A gente sabe que a legislação criou a substituição tributária. Então, além da substituição tributária criada pelo convênio para combustíveis, para bebidas, para uma série de produtos, cigarros, a gente tem também a substituição tributária interna de cada estado, né? Então, isso faz com que eu traga uma mercadoria importada, por exemplo, por Santa Catarina, ou por São Paulo, ou pelo Espírito Santo, traga para dentro do estado de São Paulo, dentro do meu estabelecimento, tenha que recolher a substituição tributária, e quando eu for dar saída dessa mercadoria para outro estado, eu tenho que desfazer a substituição tributária e tentar o ressarcimento do que foi pago de imposto, na medida em que eu tenho que recolher impostos novamente, o ICMS, e às vezes até o ICMS-ST, para um novo estado de destino. Então, pensar nesses regimes especiais evita muitas vezes impacto no fluxo de caixa dos investimentos. Então, além de simplificar obrigações acessórias, além de desonerar as operações, conseguir reduzir a carga tributária para algumas operações, a gente tem também a alternativa de evitar recolhimentos de tributos que depois tenham que ser desfeitos, né? Então, a gente sabe aí de uma série de entraves que são enfrentados pelas empresas que pagam a substituição tributária e depois precisam pegar de volta o que foi recolhido em razão do desfazimento da substituição tributária, né? Então, a gente tem aqui, por exemplo, para o e-commerce, uma desoneração de 4% para 1,6% de carga tributária. A gente tem aqui, por exemplo, desonerações por produtos de acordo com as alíquotas desse produto. Então, são concedidos créditos presumidos
de modo que a carga tributária efetiva caia de 12% para 2%, de 18% para 6%, de 25% para 13%. A gente tem um tratamento específico para operações com mercadorias nacionais e com mercadorias importadas, como no slide que eu estou mostrando aqui para você. E a gente tem, muitas vezes, a opção de exercitar esses incentivos fiscais sem a necessidade de estabelecer um centro de distribuição específico. Eu não preciso alugar um galpão, contratar a equipe, implantar ERP, colocar uma operação inteira para rodar, para usufruir de determinados incentivos. Muitas vezes eu posso abrir uma filial da minha empresa dentro de um operador logístico e ter toda a operação on demand. Então, na verdade, eu vou pagar, eu vou ter custo para a implantação desse investimento na medida do tamanho da operação que eu tenha e só a partir do início da operação. Então, estou usando esse exemplo aqui neste momento, porque para o e-commerce eu posso ter um incentivo fiscal de uma operação estabelecida para um centro de distribuição físico, mas posso ter um regime de e-commerce não vinculado. Então, eu posso ter um estabelecimento virtual que me dá todas as vantagens, a simplificação, sem precisar implantar um centro de distribuição fisicamente falando, investir num galpão físico, em toda a estrutura operacional que eu preciso para essa operação. Então, a gente vai ter aí o TTS vinculado, não vinculado. Vou disponibilizar essa apresentação para vocês com todas essas informações, para a gente não ficar gastando o tempo com os detalhes, mas aqui o exemplo, por exemplo, do corredor de importação, onde a gente desonera o imposto, o ICMS, de 4% para 1,5%, na medida em que eu tenho um crédito presumido concedido com base na legislação vigente, com segurança jurídica. Então, aqui uma exemplificação do que acontece no tipo de operação: mercadoria nacional ou mercadoria com conteúdo de importação superior a 40%, que acaba trazendo aí a necessidade de trazer, dar um tratamento de mercadoria importada, uma mercadoria importada diretamente, créditos presumidos, o diferimento do pagamento do ICMS, a desoneração do ICMS, substituição tributária, e aí eu tenho aí um CD geral e um CD do e-commerce vinculado ao CD para dar saída dessa mercadoria, né? E aí eu tenho operações internas, eu tenho operações interestaduais, eu tenho operações com contribuintes, operações com não contribuintes. Então, isso atende à necessidade das operações, e isso muitas vezes não é conhecido, e a gente está operando sem eficiência, ou com menor eficiência, ou com maior dificuldade, ou com um volume de obrigações acessórias muito maior, né? E isso pode ser resolvido a partir de um incentivo, de um regime especial fixado com base na legislação do tratamento tributário setorial, por exemplo, neste caso, em Minas Gerais. Eu trouxe aqui o exemplo do Espírito Santo. Espírito Santo é um estado conhecido pela concessão de incentivos fiscais, tanto para a importação, quanto para a indústria, quanto para a distribuição, e a gente tem créditos presumidos, por exemplo, no Compete, que é um dos regimes possíveis. A gente tem o Invest para a indústria, a gente tem o Compete para a importação, a gente tem o Compete para a distribuição, e a gente tem créditos presumidos concedidos de acordo com a legislação
para redução de 25% para 5%, por exemplo, de 17% para 3,5%. A gente tem um imposto a ser pago em operações interestaduais com base no Compete de 1,1%. No final das contas, isso sobe para 1,1385%. Tem lá um fundo de combate à pobreza, detalhes que vocês... a gente pode tratar um pouco depois, aí posso fazer aí, esclarecer as dúvidas de vocês, mas isso habilita o Espírito Santo como um estado que pode servir como um hub para a distribuição de produtos para o Nordeste, por exemplo, mesmo para o Sudeste, né? Então, a condição de substituto tributário evita o recolhimento da subvenção tributária na entrada do Estado, na medida em que você vai ter um centro de distribuição pensado para servir como um hub de distribuição. Então, as mercadorias são desembaraçadas no Espírito Santo ou são remetidas para um centro de distribuição no Espírito Santo com o objetivo de serem distribuídas para outros estados. Então, não faz sentido recolher ICMS, substituição tributária, na entrada do estado e depois pegar de volta, né? Então, isso traz muita eficiência para o fluxo de caixa das empresas. Aqui um diagrama simples para mostrar como o Espírito Santo pode servir como um canal de importação, tanto quanto Minas Gerais, né? Aí, na verdade, a gente vai ter necessidades específicas de cada empresa, o go-to-market, a representatividade de cada estado no faturamento das empresas, aonde estão estabelecidos os nossos clientes, aonde eu quero chegar, aonde eu quero ganhar competitividade, aonde eu estou perdendo eficiência por conta de acúmulo de crédito, de CMS. Então, tudo isso pode ser resolvido com incentivos conjugados, tanto para importação quanto para distribuição dos produtos para outras unidades da federação. Aí, um exemplo simples de qual é a desoneração feita a partir da alíquota de cada produto, né? A gente tem cosméticos com 25%, a gente tem 17%, 12% para operações interestaduais. Você vê uma redução de 12% com crédito presumido de 10,9% e uma carga tributária efetiva de 1,1385, como eu disse para vocês, é um saving muito maior do que eu posso obter, às vezes, com um trabalho enorme de replanejamento da malha logística. Às vezes a gente faz um esforço homérico para repensar a minha malha de distribuição, os meus parceiros de transporte, de logística, de armazenamento, para ganhar 2% e às vezes não. Muito bom. Concluindo aqui, então, a gente tem vantagens tributárias que muitas vezes cobrem os ganhos que a gente pode ter com replanejamento de malha logística. A gente tem aqui o exemplo de Alagoas para o Nordeste, muito parecido com os exemplos do formato de crédito presumido. Santa Catarina, que também está habilitado como um estado que concede incentivos tanto para importação quanto para distribuição. E aí a gente precisa avaliar quais são as necessidades operacionais para desenvolver regimes especiais ou incentivos fiscais que sejam mais adequados para cada empresa. Eu agradeço vocês, desculpe estourar o tempo, fico à disposição para dúvidas ou nesses contatos aqui no e-mail, no telefone, no WhatsApp, para conversar com cada um de vocês se necessário. Obrigado. Excelente, André, obrigado pela excelente apresentação, até porque quando eu conversei com o De Simone, né, a gente falou muito também desse tema, falando do quadro atual aí relacionado à tributação no Brasil, que a gente sabe que é bem complexo. Falamos também dos problemas do meio de tributação, principalmente toda a burocracia que a gente tem, né, e esses excessos de tributos que a gente sabe que precisa de uma empresa especializada para poder ajudar aqueles que querem realmente ter um diferencial, principalmente associando esses estados que têm incentivos. E, pessoal, se vocês quiserem saber até um pouquinho mais, como está aí o contato do André,
né, tá o contato aí, basta você conhecer um pouquinho da Desimone Blanco, que é uma empresa especializada nesse contexto, para que você consiga ainda mais identificar maneiras de melhorar a sua operação e principalmente trabalhar, né, dentro das tratativas necessárias de mercado relacionado a tributos. A gente não vai ter tempo, André, para ir para o Q&A. Se vocês quiserem saber um pouquinho mais, então, aí tiver dúvida, mande mensagem direto para o André aí na plataforma, que ele pode estar respondendo aí diretamente para vocês através do chat. Então, sem mais, André, obrigado pela sua excelente apresentação e pela disponibilidade de estar contribuindo aqui com a gente no Supply Chain S&OP Summit Brasil 2022, tá bom? Obrigado. Pessoal, agora a gente vai para um intervalo, né? A gente vai o primeiro intervalo do dia, terá duração de 15 minutos. A gente vai estar voltando aí às 11h05. Então eu gostaria que vocês sejam pontuais aí no retorno, mas de qualquer forma interajam na plataforma, façam o relacionamento, construam o network e aproveitem esse momento para poder interagir com cada um de vocês. Aproveitem, visitem também os nossos patrocinadores, né? Como vocês sabem, a gente tem aí a Unine, a Dassault Systems, a Planeira e a própria Cargo. Então conheça um pouco mais os produtos e serviços que eles estão oferecendo, que faz toda a diferença para quando falamos de tecnologia e inovação. Tá bom? Sem mais, voltamos às 11h05. Até já.